Na janela, o som ecoou quando alguém apareceu. Aqueles de Jianwang ousam interferir, de fato, eles buscam a morte. Ao testemunharem a morte de seus camaradas sem uma chance de reagir, foram subitamente tomados pelo medo. Além disso, o horror aumentou ao ouvir as 3 palavras de Jianwang: não importa quem você seja, você é apenas um assassino. Quando se trata de artes marciais, você não é necessariamente habilidoso. Antes de terminar as palavras, alguém por trás cravou uma faca em sua cabeça. Tudo aconteceu rapidamente, e a pessoa restante não conseguiu reagir a tempo. Ele sabia sobre Jianwang, mas não sabia por que essa pessoa estava associada a Jianwang. De acordo com rumores, ofender os 6 clãs líderes do sul era melhor do que ofender Jianwang. Ele se ajoelhou para se render, mas era tarde demais, pois uma lâmina de aço fria balançou em sua direção, causando sua morte imediata. Sanzai ainda estava em choque, percebendo apenas que havia sido resgatada. Neste momento, 2 pessoas de Jianwang se aproximaram de Sanzai, curvando a cabeça e dizendo: Senhorita San, não se preocupe, somos associados do senhor. Sanzai agora sentia apenas surpresa, perguntando-se: que tipo de pessoa é Ye Shen? Enquanto isso, na montanha Tiandang, um cemitério repleto de lápides pintava uma imagem desoladora. Uma figura arrastava algo escada acima. Ao olhar mais de perto, era Ye Shen, carregando o corpo sem vida de Miao Jinggu. Ele atravessou fileiras de lápides, eventualmente parando em frente aos túmulos de seus pais e do próprio. Hoje é o aniversário da morte dos meus pais, e eu tenho um presente para vocês 2, murmurou ele. De frente para as lápides de seus pais, Ye Shen jogou Miao Jinggu no chão, fazendo-o rolar em frente aos seus túmulos. Ajoelhe-se para mim, ordenou Ye Shen. Miao Jinggu, um mestre de artes marciais, não suportou essa humilhação. Sou um subordinado da família Long, não posso me ajoelhar diante de pessoas comuns, retrucou ele. Miao Jinggu encarou Ye Shen e declarou: se você é habilidoso, então me mate. Sem hesitar, Ye Shen estendeu a mão e agarrou a cabeça de Miao Jinggu. Eu te disse para se curvar, ele proferiu. Enquanto falava, pressionou a cabeça de Miao Jinggu para baixo, e imediatamente, o sangue jorrou quando sua cabeça se desprendeu. Ye Shen prosseguiu para decapitar Miao Jinggu 10 vezes, depois 20 vezes, até que não houvesse mais sinal de vida nele. A expressão de Ye Shen ficou fria. Agora é a hora da retribuição, declarou ele. Erguendo a mão, uma aura condensada, como uma lâmina afiada, cortou em direção a Miao Jinggu, e sua cabeça caiu ao chão. Ye Shen colocou a cabeça de Miao Jinggu diante da lápide de seus pais. Mãe, pai, este Miao Jinggu é o primeiro a pagar por seus pecados em seu nome. Não se preocupem, isso é apenas o começo. Eu, Ye Shen, juro que todos os envolvidos com a mansão Van H há 5 anos, incluindo o homem na capital, serão enviados ao inferno para expiar seus pecados, por estas próprias mãos. Na manhã seguinte, Sanzai também chegou à montanha Tiandang. Caminhando e refletindo, pensou: muita coisa aconteceu na noite passada, e aquele cara Ye Shen está se tornando mais imprevisível. Inicialmente, pensei que ele fosse apenas um vagabundo. Se ele não se parecesse com meu falecido colega de escola, eu não o teria mantido por perto. Ao se aproximar da sepultura da família Ye, ela ficou surpresa ao ver Ye Shen, que estava bêbado, encostado na lápide. Este ato mexeu com suas emoções. Fundamentalmente, Ye Shen não deveria estar presente naquele lugar. Mas agora, só havia uma possibilidade: Ye Shen é Ye Shen. Eu deveria ter percebido isso antes. Como mais ele poderia estar sempre ao meu lado, me protegendo e me ajudando em tudo? Só ele faria isso por mim. Por que não percebi isso antes? Sou tão tolo. Sanzai abraçou Ye Shen com um sentimento de dor no coração. Não consigo imaginar o que você passou nesses últimos 5 anos, levando a uma mudança tão profunda em você. Mas a partir de agora, você não precisa mais suportar essas coisas sozinho. Diante da lápide, Sanzai falou: faz tempo, tio. Nunca pensei que este ano Ye Shen voltaria.
Tio, não se preocupe, eu vou cuidar dele e garantir que ele não cause problemas. Ele está comportado agora, e à medida que crescer, se tornará um bom homem. Enquanto Sanzai falava, Yeshen abriu os olhos. Ao ver Sanzai, ele perguntou, o que você está fazendo? Yeshen tomou um gole de uma garrafa de vinho, e Sanzai disse, você ainda está bebendo? Vamos para casa. Você está fedendo a álcool. Você bebeu a noite toda, agora é hora de ir para casa, tomar um banho e descansar. Eu prometi aos seus pais que cuidaria de você. Yeshen perguntou a Sanzai, você está planejando ser a nora dos meus pais? Sanzai respondeu alegremente, eu vou desempenhar o papel de nora dos seus pais até você encontrar uma esposa. Agora vamos para casa. Yeshen, olhando para a lápide de seus pais, pensou silenciosamente, esta é a cena que meus pais mais gostariam de ver. Yeshen e Sanzai foram para casa. Mais tarde, na montanha Tianlang, uma mulher apareceu, ela era Si Shihan. Ela havia tido pesadelos continuamente na noite anterior e, por acaso, acabou aqui. Ela de repente notou um saco de pano na sepultura, surpresa por alguém estar visitando a família Ye. O saco parecia peculiar e, com coragem, ela o abriu. Si Shihan encontrou uma cabeça dentro do saco. Instintivamente, ela deu um passo para trás, seu corpo tremendo, os olhos cheios de medos não pelo horror, mas porque reconheceu a pessoa. Esta é Miao Jingu, um mestre de artes marciais. Não posso acreditar que alguém o matou e colocou sua cabeça decepada na sepultura da família Ye. Ela instruiu os investigadores a verificarem todas as câmeras do cemitério para ver quem havia visitado a sepultura da família Ye. Mudando as cenas para a área urbana, um som de batida despertou Yeshen de seu sono. Minha cabeça realmente dói, eu bebi demais ontem, ele gemia. Olhando para o lado, Yeshen viu Sanzai acordando também. Sanzai, por que você está dormindo na minha cama? Yeshen riu, Sanzai, você finalmente deseja meu corpo. Sanzai, enfurecida, repreendeu, eu desejo sua cabeça, não você. Você é o pior bêbado, insistindo em me abraçar para dormir, praticamente impossível de escapar. Eu ainda estou fedendo a álcool por sua causa. Não sou sua esposa temporária, por que você não pode me abraçar em vez disso? Sanzai corou um pouco, não que você não possa, pelo menos quando estou bêbada. Neste momento, a campainha tocou. Sanzai pediu a Yeshen para atender, já que ela não podia encontrar alguém nesse estado. Do lado de fora estava Shen Menjia. Yeshen estava confuso, sem saber por que Menjia apareceu ali. Menjia explicou, Senhor. Ye, você não estava convidando meu pai para jantar? Não conseguindo entrar em contato com você, viemos aqui para te encontrar. Neste momento, Yeshen lembrou e disse a Menjia, hoje à noite, às 19h30, vamos nos encontrar no 14 Tran Duyung. Mudando para o presente dentro do carro da família Shen, Shen Haihua perguntou a Menjia, que tipo de restaurante tem no 14 Tran Duyung? Seu pai e eu não sabemos, pode ser que não esteja em Jianshen. O motorista interveio, Sr. Shen, eu conheço o lugar, mas é um pouco. Shen Haihua disse alegremente, desde que você saiba, isso é o suficiente. Embora possa ser caro lá, tudo bem. Tratar o senhor. E com uma refeição cara vale a pena. O motorista suspirou em resposta, Sr. Shen, aquele lugar é uma rua de comida de rua menos conhecida, com apenas pequenas lojas. O gasto médio lá é em torno de 30 yuans. Ao ouvir isso, os rostos de Shen Haihua e Menjia congelaram. Menjia exclamou, seu pai pegou centenas de milhões de nós para tratamento médico, e agora ele nos leva a um lugar de comida de rua sujo. Que mesquinho. Shen Haihua sorriu levemente, de qualquer forma, ele é um mestre, talvez ele goste daquele lugar. Alguns minutos depois, o carro de Shen Haihua estava em frente ao restaurante. O tio Wang e a tia Wang comentaram, embora eu não saiba que tipo de carro é esse, sei que é caro e impressionante. Alguém que pode dirigir esse tipo de carro não deveria estar vindo para nossa pequena loja.
Neste momento, Ye Shen, que estava na parte de trás, falou: Tio Wang, este é um convidado que eu convidei. Por favor, prepare-se. Ah, para o convidado de Ye Shen, deixe-me arranjar uma mesa grande. Shen Haihua também entrou, cumprimentando em voz alta. Assim que entrei, pude sentir o delicioso aroma. De fato, este é o restaurante que o Sr. Shen escolheu. O tio Wang convidou calorosamente todos para a mesa deles. Shen Menjia grelhou um espeto para experimentar, exclamando: é inesperadamente delicioso, muito acessível, e sinto que tem um sabor único. Shen Haihua pensou consigo mesmo: este lugar tem preços razoáveis, ótimo sabor, mas é bastante simples na decoração, em uma localização um tanto remota, e só tem uma mesa de clientes. A situação não é boa. O que eles precisam agora é de um fluxo de clientes. Shen Haihua rapidamente disse ao motorista: Xiaosu, entre em contato com o departamento de mídia da empresa. Mesmo que este beco de comida de rua não seja famoso, quero que este restaurante não tenha mesas vazias no futuro. Não se preocupe, isso é fácil de resolver. O senhor e a senhora Wang estavam completamente astonhados. Oh meu, de onde ele vem? Apenas uma frase, e ele pode fazer isso. Suas ações são inteiramente pela reputação de Ye Shen. É inacreditável. Senhor Shen, agradecemos sua preocupação. Em nome da senhora Wang e de mim mesmo, agradeço. Não posso aceitar o que Ye disse. Shen Haihua continuou: Ye, me convidar para o jantar, suponho que não seja apenas sobre uma refeição, certo? Ye Shen colocou os pauzinhos para baixo, assentindo: Senhor Shen, fiel à sua reputação como um empresário habilidoso, você acertou em cheio. Já que você mencionou, não vou rodear. Senhor Shen, o quanto você sabe sobre o grupo Tianzhen? Ao ouvir sobre o grupo Tianzhen, os olhos de Shen Haihua se estreitaram, seu rosto cheio de horror. 5 anos atrás, o grupo Tianzhen, de propriedade da família Ye, foi construído sozinho por Ye Hongtai. No entanto, na tragédia da mansão Van H, a família Ye foi dizimada, Ye Hongtai morreu e o grupo Tianzhen foi dilacerado por várias forças. Shen Haihua olhou para Ye Shen com curiosidade: Senhor Ye, por que você está tão preocupado com o grupo Tianzhen? Inicialmente, era o terceiro negócio da família Ye. De repente, Shen Haihua parecia atingido por um raio em plena luz do dia. Seus olhos se arregalaram intensamente enquanto ele encarava Ye Shen, Sr. Ye, Ye Shen, Ye Hongtai, a família Ye, o grupo Tianzhen. Poderia ser que o jovem à minha frente é um membro desaparecido da família Ye de anos atrás? Ele não apenas não morreu, mas também retornou com o poder da ressurreição. Ye Shen, percebendo a reação de Shen Haihua, disse: parece que o Sr. Shen já entendeu. Tenho um propósito específico ao convidá-lo aqui se quero recuperar o grupo Tianzhen. Shen Haihua, recuperando-se do choque inicial, suspirou e olhou para Ye Shen: Sr. Ye, realmente deseja recuperar o grupo Tianzhen? Claro, ele deve ser recuperado. Sr. Shen, por favor, me diga onde está o grupo Tianzhen. Quanto ao grupo Tianzhen, sei um pouco sobre ele. Há 5 anos, o grupo Tianzhen foi dividido, com forças complexas envolvidas. A mais significativa é o grupo Tanoa, liderado por Zhen Jingmin. Sobre Zhen Jingmin, não esquecerei esse nome mesmo se morrer. Ele era amigo do meu pai e alguém em quem confiei. Mas foi ele quem enviou o convite da mansão Van Ho para meu pai. Mesmo quando meu pai morreu, ele ainda sorria para conquistar o favor da pessoa na capital. Ye Shen emitiu uma forte aura de raiva, e Sanzai, que estava ao seu lado, preocupadamente colocou a mão no ombro de Ye Shen, dizendo: Ye Shen, acalme-se. Vendo a preocupação de Sanzai, Ye Shen a tranquilizou: estou bem. Aproveitando a oportunidade, Shen Haihua, ciente de que Ye Shen estava irritado, falou: Sr. Ye, sei que você não está muito interessado em questões de negócios, mas eu tenho algum conhecimento. Nos próximos dias, vou reunir informações sobre o grupo Tanoa para você, e então podemos pensar em medidas para lidar com Tanoa juntos.
Shen Menjia, ao seu lado, percebeu, parece que meu pai está nervoso. No começo, pensei que ele estava apressado, mas agora entendo que meu pai tomou uma decisão e quer se vincular a Ye Shen. Ao ouvir a proposta de Shen Haihua, Ye Shen ficou bastante surpreso, não esperando receber tal oferta. Sr. Shen, este assunto é significativo. Você não tem medo de que a família Shen seja implicada? Há um ditado entre os empresários: buscar lucro é a prioridade. Se conseguirmos lidar com o grupo Tan Oa com sucesso, solicito uma participação de 10% sem controle real. Se você concordar, começarei a trabalhar nisso imediatamente. Sanzai, ao seu lado, ficou um pouco assombrada ao ouvir o pedido de Shen Haihua. Sendo diretora, ela entendia bem algumas regras de negócios. Shen Haihua, fazer isso não é para lucro, mas para se vincular a Ye Shen. Ye Shen também sabe o que Shen Haihua está planejando, mas atualmente, Ye Shen está sozinho, e a assistência de Shen Haihua é essencial. Portanto, se a família Shen enfrentar quaisquer dificuldades no futuro, não hesite em me avisar. Ao ouvir o acordo de Ye Shen, Shen Haihua se sentiu extremamente feliz. Se isso der certo, será um passo nas nuvens para a família Shen. Depois de terminar o jantar, Ye Shen e Sanzai deixaram o restaurante. Sanzai disse alegremente a Ye Shen: se conseguirmos recuperar o grupo Minshin, minha família certamente ficará muito feliz. Ye Shen concordou com esse sentimento. Nesse momento, Ye Shen percebeu algumas pessoas o seguindo, mas, julgando pela sua atitude não hostil, provavelmente eram da facção de Ling Tian para protegê-lo. Ye Shen, nossos lanches em casa estão acabando, você quer comprar mais? Não precisa, eu não vou comer. Tudo bem, então você fica aqui e eu vou comprar alguns, caso alguém fique com fome. Sanzai foi embora e Ye Shen ligou para Jian Wang. Sanzai, está tudo bem. Obrigado pela sua ajuda. Jian Wang ficou radiante ao ouvir Ye Shen chamá-lo. Ye Shen continuou: além disso, se não estou enganado, você provavelmente está em Jianshen, e uma coisa, não me chame de Jianju. Com entusiasmo, a voz de Jian Wang saiu pelo telefone: oh meu Deus, a reação de Jianju é divina. Verdadeiramente, estou em Jianshen. Ye Shen sentiu-se impotente: está bem, chame-me como quiser. Vamos nos encontrar às 20 horas, tenho alguns assuntos para discutir com você. Finalmente Jianju quer se encontrar comigo. Então, esta noite, vamos nos encontrar no Yuao Club. Confie em mim, é um lugar muito tranquilo. Ye Shen sabia que era um dos melhores clubes de Jianshen, mesmo com dinheiro, não era fácil entrar. Surpreendentemente, pertencia a Ling Tian. Às 22 horas no Yuao Club, Shihan acabará de chegar. Ela falou com frustração, ainda sem notícias sobre o caso de Miao Jinggu. Papai acha que foi um acidente. Um acidente? A família se fez todos os esforços para investigar sua morte, mas não foi encontrada uma única pista, como se alguém estivesse deliberadamente nos bloqueando. Quem poderia estar bloqueando as informações? Talvez nem nós possamos tocar nessa pessoa. Papai de repente pensou nisso, ele vai contatar o chefe do Bureau de Segurança para solicitar uma investigação. As duas entraram no clube, e dentro, Si Shihan notou: papai, o clube hoje não parece como costumava ser. Há muitas figuras poderosas aqui. O pai de Si Shihan examinou os arredores e então disse a ela: você notou aquele velho curvado ali? Eu tenho alguns negócios com ele, você pode não conhecê-lo. Seu pai abaixou a voz: eu o conheço, mas ele pode não me conhecer. Ele é a pessoa por trás deste clube. Sifu continuou: não o subestime só por causa da sua curvatura. Ele é um poderoso mestre de artes marciais. É por isso que ninguém se atreve a mexer com este clube. Si Shihan, com um toque de preocupação, perguntou: pai, tem algo que eu não entendo. O clube Yuao, mesmo com um guardião formidável, não deveria ser necessariamente temido pelas grandes famílias. Claro que não, porque há alguém por trás deste clube, e esse é Jian Wang, e Ling Tian. Ao ouvir as três palavras Jian Wang e Ling Tian,
Si Shihan pareceu entender claramente, embora a família Si seja a número 1 em Jianshen, sua influência é principalmente em Jianshen. Enquanto isso, Jianan Wang lança uma sombra sobre toda a região de Jiangnan. Sifu continuou em um tom baixo, eu não me atrevo a pensar nisso. A diferença de força entre Jianan Wang e nós é muito grande. O pessoal de segurança chegará em breve, e eu vou lidar com eles adequadamente. Você pode fazer o que quiser aqui. Eu cuidarei das coisas, você pode explorar um pouco. Shihan, neste momento, sempre se sentia inquieta. Até agora, toda vez que fechava os olhos, a imagem da morte de Miao Jinggu assombrava seus pensamentos, a morte dele não importa realmente. O que importa é quem o matou. Ele usou a cabeça para mostrar respeito à família Ye. Enquanto isso, de acordo com o acordo com Yeling e Tian, Ye Shen chegou ao bar. Inesperadamente, ele cruzou caminhos com Si Shihan. Surpresa, Shihan pensou consigo mesma, aquele cara da família Ye, mesmo que ainda esteja vivo, a família Ye foi exterminada. Ele só pode ser um mendigo na rua. Como ele pode aparecer aqui? Essa pessoa provavelmente só se parece com ele. Independentemente de quem ele seja, porque ele se parece com aquele cara, ainda posso mostrar um pouco de bondade, considerar como pena por aquela pessoa. Si Shihan se aproximou, olá. Ye Shen perguntou indiferentemente, qual é o problema? Sentindo o frio na tonalidade de Ye Shen, Shihan achou isso um tanto intrigante e disse, confundi você com outra pessoa. Você se parece com um antigo colega de classe meu. Isso traz de volta algumas memórias do passado. Aquele cara era realmente miserável, com uma origem lamentável. Eu sou Si Shihan. Como você veio a este clube, deve ter ouvido falar da família Si em Jianshen. Aqui está meu cartão de visita. Se algum dia precisar de ajuda, posso te ajudar. Ye Shen jogou o cartão de visita para longe, deixando-o cair no chão. Despretensiosamente, ele pressionou o pé sobre ele, para espanto de Shihan. Não me importo com a família Si, sai fora, declarou. O rosto de Si Shihan se contraiu. Bem, você não é arrogante? Você não vai perceber o que perdeu no futuro. Imperturbável, Ye Shen disse uma única palavra, saia. A raiva tomou conta do rosto de Shihan, mas Ye Shen não conseguiu conter sua frustração, não vou repetir pela terceira vez. Ao ouvir isso, Shihan perdeu a paciência. Apertando o punho, ela retrucou, você é verdadeiramente arrogante. Independentemente da sua origem, comparado à nossa família Si, você não é nada. Enquanto falava, ela balançou a mão em direção a Ye Shen. Seu punho cerrado, e antes que ele atingisse, uma voz interveio, pare. O orador era o gerente do local, da família da. A família da questionou, o que você está fazendo? Assustada, Si Shihan justificou, este é o território de outra pessoa. Ela deveria mostrar um pouco de contenção. Shihan rapidamente suavizou seu tom, olá, família da. Eu sou Si Shihan da família Si. Sempre admirei a reputação da família da. Antes que as palavras fossem totalmente pronunciadas, a família da interveio, saia, independentemente de você ser da família Si ou de qualquer outra. Se você não sair imediatamente, não espere pisar neste clube novamente. A expressão de Si Shihan mudou drasticamente, peço desculpas, vou sair agora mesmo. Ela se apressou, lançando um olhar furtivo para Ye Shen e murmurando para si mesma, considere-se sortudo. Dentro da sala, Ye Shen, sentado, perguntou, já é hora, por que Yeling e Tian ainda não chegou? A família da, inclinando-se levemente, respondeu suavemente, talvez haja algum problema no caminho, senhor. Ye, por favor, não se preocupe. Ye Shen declarou solenemente, vou esperar por ele por 3 minutos. Se ele não aparecer nesse tempo, diga a ele para nunca mais voltar. A família da amaldiçoou silenciosamente em seu coração, que tipo de passado esse garoto tem para ser tão desrespeitoso com Jianan Wang? Se não fosse pela ordem de Jianan Wang, eu não estaria servindo você com meu status. Nesse momento, Yeling Ti entrou na sala.
A família da apressou-se, inclinando-se para cumprimentar Jian Wang. Na percepção da família da, após um ano, Jian Wang parecia ainda mais formidável. Ye Shen lançou um olhar de descontentamento para Jian Wang, dizendo: Você finalmente chegou. Você me fez esperar, meu tempo é precioso. Ouvindo o desconforto de Ye Shen em relação a Jian Wang, a família da, com um toque de irritação, respondeu: Senhor Ye, Jian Wang está extremamente ocupado. Neste momento, Jian Wang imediatamente se ajoelhou diante de Ye Shen, afirmando: Jianju, por favor, perdoe meu atraso. A sala caiu em um silêncio sepulcral, como se estivesse desprovida de vida. Ambos os membros da família da ficaram com a boca aberta e os olhos arregalados, suas mentes em branco e seus rostos pálidos. A família da, como se buscasse uma explicação para o que estava acontecendo, murmurou: Jian Wang, tão imponente sem precisar de razão, apenas se ajoelha diante deste jovem sem pronunciar uma palavra. Quanto ao velho que acompanhava Yiling Tian, perdido em seus pensamentos, ponderou: dignificado Jian Wang, sem mencionar um modesto Jianshen, até mesmo as 6 principais famílias da província de Jiangnan têm que viver sob o escrutínio de Yiling Tian. O que você está pensando? O tom de Ye Shen era gélido. Ele havia expressado sua aversão por Yiling Tian chamá-lo de Jianju várias vezes. Yiling Tian, percebendo a raiva de Ye Shen, rapidamente disse: Jianju, por favor, perdoe-me. Seu subordinado finalmente viu o mestre e não conseguiu conter sua empolgação. Melhor não dizer mais nada, essa declaração aliviou a tensão. O velho também recuperou um pouco da consciência, caindo em um tipo diferente de horror. Olhando para Ye Shen com olhos indescritíveis, murmurou: jovem na casa dos 20, e ainda assim o Jianju, o mestre de Jian Wang. Deve-se notar que Jian Wang controlava todo o poder subterrâneo da província de Jiangnan. Cada estrada e cada casa poderia ser dita estar em suas mãos, regulando o pulso e as operações de toda a província de Jiangnan. Um ponto notável é que, desde o início deste poder, o assento de comando mais alto sempre permaneceu vago. Jian Wang afirmou repetidamente que age apenas sob o comando de uma pessoa, Jianju. Agora que essa pessoa apareceu, não podiam ignorar a verdade lendária. A família e o velho por trás das pernas de Yiling Tian tremiam, ajoelhando-se apressadamente, prometendo lealdade a Ye Shen. Os subordinados prestam respeitos a Jianju. Testemunhar essa cena certamente deixaria qualquer um em admiração. Ye Shen balançou a cabeça relutantemente, dizendo: Eu não sou Jianju. Yiling Tian, fique, e todos os outros, saiam. Yiling Tian acenou com a cabeça, levantou-se e se virou para seus subordinados: Guardem a porta lá fora. Se alguém causar problemas, matem-no, não importa quem seja. Os 2 membros da família da, recebendo as ordens, imediatamente foram para fora. Com todos fora, Yiling Tian falou com Ye Shen sem hesitação: Jianju os colocou para guardar, não haverá escuta ou distúrbios. Neste momento, Ye Shen se virou, lançando um olhar suspeito a Yiling Tian: Yiling Tian, realmente não consigo entender por que você continua me chamando de Jianju. É porque eu te salvei em Van Yeokouk há vários anos. O encontro fatídico entre Ye Shen e Yiling Tian ocorreu quando Ye Shen estava cultivando em Van Yeokouk, por acaso, encontrou Yiling Tian e seus colegas discípulos. Naquele momento, eles estavam cercados por numerosos mestres de artes marciais, aparentemente destinados a morrer sem dúvida. Inicialmente indiferente, a preocupação de Ye Shen cresceu quando soube que eles eram de Jiangnan. Afinal, encontrar compatriotas em terras estrangeiras é um golpe do destino. Usando um talismã dado por seu mestre, Ye Shen derrotou 10 oponentes formidáveis e salvou a vida de Yiling Tian. Yiling Tian continuou: Pela sua graça salvadora, serei eternamente grato. No entanto, essa não é a verdadeira razão pela qual o chamo de Jianju. Enquanto falava, Yiling Tian retirou uma medalha, dizendo: Jianju, esta é a verdadeira razão pela qual me dirijo a você como Jianju. Ye Shen pegou a medalha para examiná-la. À primeira vista, parecia uma medalha comum, gravada com um poderoso dragão e um jovem visto de cima. De repente, Ye Shen percebeu que o jovem na medalha tinha uma semelhança impressionante com ele mesmo.
Depois de observar por um tempo, Yeshen finalmente devolveu a medalha a Yiling Tian, dizendo, parece que este é um item feito sob medida. Por que passar por tanto trabalho? Yiling Tian balançou a cabeça, avançando rapidamente para explicar, Jianzhu, você está enganado. Esta medalha existe há mais de 100 anos, antes da época em que você me salvou. Você pode convidar especialistas para verificar isso. Yeshen hesitou por um momento, pensando, talvez esta medalha seja apenas um truque para me enganar, ou a pessoa retratada nela simplesmente se pareça comigo. Curiosamente, Yeshen perguntou a Yiling Tian, de onde veio esta medalha? Meu ancestral, Jianzhu, a reivindicou como nosso tesouro de família, passado de geração em geração. Meu ancestral era um mestre em fisionomia, e suas habilidades em Feng Shui eram incomparáveis no mundo. Naquela época, ele previu que nossa família desapareceria em 100 anos. Então, ele usou uma técnica mística para desvendar os padrões celestiais, buscando um sucessor da veia do dragão. No final, a pessoa que poderia viver mais 20 anos pegou esta medalha, na esperança de mudar o destino de nossa família. A inscrição na medalha instruía o futuro sucessor da veia do dragão a encontrar nossa família 100 anos depois. Agora que te conheci, se eu não aproveitar esta oportunidade, serei um criminoso nos tempos antigos. Yeshen ponderou por um momento, sentindo que este assunto era muito místico. Nesta era, ainda há pessoas que acreditam nas profecias de um sucessor da veia do dragão. Yeshen lembrou-se das palavras de seu mestre, seu destino é um pouco especial, envolvendo algo sobre veias de dragão, razão pela qual foi chamado a Jianshen para ajudar Heru Shue. As veias de dragão podem romper o destino, alterando o destino dos outros. Vendo Yeshen em contemplação, Yiling Tian continuou, Jianzhu, alguns anos atrás, ouvi sobre a tragédia da montanha Vanho. Ao longo dos anos, cultivei uma força, embora não suficiente para confrontar o poder da capital. Dando tempo suficiente, posso ajudar Jianzhu a eliminar o poder na capital e derrotar o inimigo. Ao ouvir isso, a expressão de Yeshen se tornou fria enquanto falava, e Yiling Tian, a vingança de nossa família não precisa de outros para se vingar. Se você ousar interferir, de agora em diante, nos consideraremos estranhos. O rosto de Yiling Tian mudou drasticamente, dizendo, subordinado não se atreve a pedir que Jianzhu acalme sua ira. Ele percebeu que havia pensado demais, buscar vingança pessoalmente é totalmente diferente de pedir que outros o façam. Yeshen olhou para Yiling Tian e disse, fazer de mim seu Jianzhu não é impossível, mas você deve cumprir 3 condições. Yiling Tian sentiu-se encantado, por favor, Jianzhu, fale. Primeiro, você não deve interferir na minha vida. Você não pode fazer nada sem a minha permissão. Segundo, ajude-me a proteger Sanzai, quem quer que a toque deve morrer. Terceiro, faça o seu melhor para investigar o homem na capital e aprofundar-se no incidente da mansão Vanho. Não é uma questão simples. Yiling Tian bateu no peito, Jianzhu, fique tranquilo, posso atender a essas 3 condições. Muito bem, eu disse tudo o que precisava ser dito, é hora de eu ir. Entrarei em contato com você no futuro se houver algo a ser feito. Depois de falar, Yeshen virou-se para sair. Yiling Tian acrescentou, Jianzhu, tenho algo a relatar. Recentemente, algumas forças têm me investigado, primeiro da família Si. Eles estavam investigando a situação na Montanha Celestial, mas eu os parei. O segundo é da família He na província de Jiangnan, mas a investigação deles não foi profunda. Não consegui impedir a terceira força, que vem do Bureau de Segurança e da equipe de ataque da Alma do Dragão. Na mente de Yeshen, havia um pouco de contemplação, a primeira parte é a família Si. Com base na reação de Si Shihan anteriormente, pode-se inferir que eles não descobriram muito. Quanto à família He, provavelmente é por causa de Heru Shue. Mas quanto ao Bureau de Segurança Nacional e à equipe de ataque da Alma Dragão investigando-me, poderia estar relacionado às mortes do pai e do filho da família Shen e de Miao Jinggu. Parecendo ciente dos pensamentos de Yeshen, Yiling Tian rapidamente falou, por favor, fique tranquilo, Jianzhu. Eu encontrarei substitutos para as mortes da família Shen e de Miao Jinggu.
Se forem descobertos, mas sem evidências, eles não poderão fazer nada. Mas por favor, seja cauteloso, e obrigado. Após falar, Yeshen saiu do clube. Em sua mente, ainda havia um pensamento: por que a família Si está me investigando? Poderia ser que o meu culto na Montanha Celestial tenha sido descoberto? Parece provável que seja por isso. Ao sair do clube, Yeshen encontrou Si Shihan novamente. Ao ver Yeshen, Si Shihan avançou furiosamente: se você se ajoelhar e pedir desculpas agora, eu o perdoarei. Yeshen não mostrou reação às palavras do outro e saiu diretamente. Em sua mente, ele pensava: já está tarde agora, será que consigo pegar um táxi? Ele contemplou se seria conveniente comprar um carro para facilitar o transporte. Si Shihan estava extremamente furiosa, mas ignorou. Assim que Yeshen estava esperando um táxi, um som rápido veio de trás. Yeshen virou sua atenção para a parte de trás, e Si Shihan atacou. Yeshen nunca esperou que Si Shihan pudesse praticar artes marciais, e sua força real também não era fraca. Yeshen moveu sutilmente seu corpo para o lado, e o braço de Si Shihan passou por seu ombro, aterrissando no ar. No segundo seguinte, Yeshen estendeu a mão, mudando a pegada para uma chave de pulso, pressionando diretamente contra o pulso de Si Shihan. Com um poderoso pisão, Yeshen derrubou Si Shihan facilmente à sua frente. Si Shihan ficou igualmente surpresa. Ela sabia que seu poder marcial no mundo das artes marciais não era fraco, então como poderia ser derrotada tão facilmente? Deitada no chão, Si Shihan só queria matar Yeshen. Desde a infância até a idade adulta, ela nunca havia sido humilhada assim. Si Shihan gritou: garoto, não importa quem você seja, uma vez que ofender nossa família Si, a menos que você se esconda a vida toda neste clube, ou então, você certamente morrerá. De repente, os olhos de Yeshen revelaram um olhar gelado enquanto sua mão direita segurava o rosto de Shihan. Sua voz estava cheia de ameaças: oh, realmente? Então hoje, eu vou te matar. Mulheres com uma boca como a sua são apenas lixo, e a família Si não é exceção. Yeshen levantou Shihan do chão com uma mão, e o medo se estampou no rosto de Shihan. O que você está fazendo? Você não pode fazer isso. Eu apenas a trouxe para onde ela pertence. Yeshen jogou Si Shihan em um lixo e se afastou. Si Shihan se arrastou para cima, seu corpo desgrenhado observando Yeshen com ressentimento, gritando: eu quero que você morra de uma morte miserável. Eu vou te despedaçar, e você vai morrer em agonia. A cena mudou para a área da grandiosa vila. Neste momento, Yeshen havia retornado à casa de Sanzai. Yeshen ponderou consigo mesmo: Si Shihan é de fato odiosa, mas ela não tem nada a ver com a morte dos meus pais, então não merece morrer. No entanto, se ela ousar fazer algo ainda mais terrível, mesmo que eu não queira, eu terei que matá-la. Se eu descobrir que a família Si está ligada ao incidente da mansão Van Ho, então a família Si será indubitavelmente aniquilada. Yeshen chegou em casa por volta da 1 da manhã. Ele presumiu que Sanzai estava dormindo, então abriu a porta silenciosamente e foi de ponta de pé até o seu quarto. Ao entrar, ficou levemente surpreso ao encontrar uma mulher no quarto. Yeshen presumiu que era Sanzai e não prestou muita atenção, pois Sanzai geralmente era tímida. Após os eventos recentes, ela poderia estar se sentindo um pouco assustada, optando por dormir ali para ter uma sensação de segurança. Em seu coração, Yeshen já considerava Sanzai como sua mulher, então ele se deitou na cama para dormir. A noite passou rapidamente. Yeshen acordou e perguntou: Sanzai, que horas são agora? No entanto, Yeshen ficou completamente chocado ao olhar ao seu lado e perceber que a pessoa não era Sanzai. Neste momento, uma voz alta e descontentada ecoou pela casa. Yeshen ficou surpreso ao perceber que a pessoa ao seu lado não era Sanzai, mas Heru Shue. Yeshen, seu miserável! Como você se atreve a se arrastar para minha cama? A voz de Heru Shue era tão fria quanto gelo, e Yeshen a olhou indiferentemente, dizendo: por favor, pergunte a si mesma. Este é o meu quarto.
Neste momento, Sanzai ouviu os sons e entrou, seu rosto cheio de surpresa. Yeshen, por que você está aqui? Você não disse que não voltaria tarde ontem? Sanzai definitivamente não esperava que Yeshen aparecesse aqui. Curiosamente, ela disse, Yeshen, você não deveria estar lá fora? Por que você está aqui tão cedo? Justo quando Yeshen estava prestes a explicar, Heru Shue rapidamente interveio, dizendo urgentemente, esse cara nem bateu, ele simplesmente entrou e me acordou. Depois de dizer isso, ela falou suavemente com Yeshen, o que aconteceu na noite passada, você não pode contar a ninguém. Depois, Sanzai e Heru Shue se trocaram e saíram de casa para o trabalho, deixando Yeshen sozinho. Mais uma vez, Yeshen tirou a pedra negra de seu pai e quis experimentar tentando entrar nela. Desta vez, embora o obstáculo tenha diminuído um pouco, ainda é impossível entrar completamente. Parece que preciso acelerar meu cultivo. Sem pensar muito, Yeshen fechou os olhos, sentando-se para começar a cultivar. Incontáveis fios de energia espiritual o cercavam como seres celestiais. Após um tempo indeterminado, uma ligação interrompeu o cultivo de Yeshen. Ele abriu os olhos lentamente, exalando um profundo suspiro. Seu dedo, guiado pela intuição, agarrou o celular, que voou diretamente para a mão de Yeshen. Ele deu uma olhada e descobriu que Shen Haihua estava ligando. Senhor Ye, espero não estar incomodando você? Do outro lado da linha, uma voz respeitosa transmitiu, qual é o problema com o grupo Tan-Oa, Sr. Ye? Atualmente, enfrentamos duas questões principais. Primeiro, do Ministério da Justiça, obtivemos evidências de que o grupo Tianjin foi tomado de forma maliciosa naquele ano, provando a relação entre o grupo Tan-Oa e o grupo Tianjin. No entanto, devido a um documento daquele ano com sua assinatura e o acordo de sua mãe para renunciar ao controle, você atualmente não pode herdar o grupo Tianjin. Yeshen ficou surpreso, lembrando-se apenas agora daquela noite, há 5 anos, antes da festa do vinho, quando Zhen Jingmin veio à sua casa. Ele enganou ele e sua mãe para assinar um documento, alegando, a cada ano, você pode receber uma comissão da empresa. Tanto ele quanto sua mãe sempre confiaram em Zhen Jingmin, então, sem muita consideração, assinaram o documento. Agora, Yeshen se virou, sentindo-se um tanto irônico, Shen Haihua, o que você precisa que eu faça? A voz de Yeshen permaneceu calma, mas carregava um tom gélido de determinação mortal. Zhen Jingmin não vai sobreviver 3 dias. Shen Haihua explicou, da minha parte, há uma parte do documento. Se imprimirmos, Zhen Jingmin só precisa assinar e esconder seu envolvimento. No entanto, as forças opostas por trás de Zhen Jingmin são muito poderosas. Eu nem consigo encontrá-los, então. Antes que Shen Haihua pudesse terminar, Yeshen interrompeu, traga o documento aqui. Esta noite, eu vou garantir que ele assine para você. Do outro lado da linha, Shen Haihua ficou atônito. Ele não conseguia compreender como Yeshen poderia tomar uma ação tão decisiva. E quanto ao segundo problema? Ele perguntou. Yeshen respondeu, e sem hesitar, Shen Haihua continuou, o segundo problema está relacionado ao grupo Tianjin. Atualmente, o grupo Tan-Oa está sob o controle de uma força chamada Kingman. Eu investiguei o Kingman, mas há muito pouca informação disponível. Para recuperar o grupo Tianjin, precisamos eliminar essa força. Yeshen levantou uma sobrancelha em especulação. Provavelmente era uma daquelas organizações subterrâneas. Ele disse diretamente, deixe o segundo problema comigo. Eu só tenho uma pergunta para você. Se ambos os problemas forem resolvidos, você pode assumir o controle do grupo Tan-Oa em 3 dias e renomeá-lo como grupo Tianjin? Shen Haihua estava um pouco perplexo, não esperando que Yeshen resolvesse diretamente as duas grandes dificuldades em questão. Depois de contemplar por um tempo, ele apertou os dentes e disse, se o senhor Ye puder resolver esses 2 problemas, eu posso lidar com os assuntos internos em 3 dias. Yeshen desligou o telefone. Pouco depois, ele ligou para Eling Tian, afirmando que precisava do endereço de Zhen Jingmin junto com informações sobre Kingman.
Não muito tempo depois, um jovem apareceu no prédio do Grupo Tan-Oa. Ele olhou para o topo da imponente estrutura com as palavras Grupo Tan-Oa, soltou uma risada fria e segurou um documento com um contrato de transferência de propriedade incondicional. Ao se aproximar da recepção, uma jovem encantadora com as bochechas ruborizadas olhou para o jovem e disse: "Caro senhor, estou procurando o CEO para discutir nossa colaboração." Yeshen falou devagar, e a jovem de repente ficou alerta. Com um piscar cortês, ela disse: "O CEO que está no 21º andar, vire à esquerda após o elevador." "Você precisa que eu o informe, senhor?" Yeshen riu: "Não é necessário. Na verdade, somos velhos colegas de classe, preparando uma pequena surpresa para ele." Yeshen entrou no elevador, pressionando o botão para o 28º andar, conforme instruído por Yiling Tian. Zheng Jingmin trabalhava no 39º andar, um lugar misterioso que exigia autorização do 28º andar para cima. Naturalmente, ele não podia prosseguir além desse ponto. Ao chegar ao 28º andar, Yeshen dirigiu-se diretamente ao banheiro, mas não havia ninguém por perto. Sem hesitar, ele quebrou diretamente a janela do banheiro. Seu corpo rapidamente se posicionou no 28º andar ao longo da janela. Então, ele olhou diretamente para cima, em direção ao 39º andar. Um segundo depois, uma explosão de energia irrompeu sob seus pés. De repente, seus joelhos explodiram, e seu corpo saltou 5 metros de altura. Uma de suas mãos agarrou diretamente uma janela no andar superior. Braços e pernas emitiram explosões de energia, impulsionando seu corpo para cima. Ao longo da janela, um sulco profundo e distinto apareceu, marcado por 5 dedos. Yeshen se movia cada vez mais rápido, assemelhando-se ao Homem-Aranha. Em um piscar de olhos, ele havia alcançado o 38º andar. Como o 39º andar estava completamente selado, Yeshen só pôde quebrar a janela do 38º andar e então pular para dentro. Ao entrar, Yeshen instintivamente sentiu a presença de poderosos praticantes de artes marciais. Parecia que a companhia Tan-Oa não era simples, havia até um edifício de escritórios guardado por especialistas em artes marciais. No entanto, Yeshen não saiu apressadamente. Ele puxou um cigarro do bolso, acendeu-o e, em questão de segundos, a fumaça preencheu todo o ambiente. De repente, a porta se abriu e 2 homens magros entraram. Imediatamente na fumaça, Yeshen identificou: "Quem está aí?" Antes de terminar a frase, a perna direita de Yeshen se moveu, fazendo com que 2 pedaços de vidro disparassem debaixo de seu pé, perfurando seus pontos vitais e fazendo o sangue fresco jorrar. Ambos os homens caíram no chão sem resistência. Depois de completar a missão no 38º andar, Yeshen passou a última metade do dia tentando encontrar uma forma de acessar o 39º andar. A porta de ferro do 39º andar exigia verificação de impressão digital, um recurso de segurança de alta tecnologia. Yeshen sorriu desdenhosamente, mas com a força de um cultivador, isso era apenas um obstáculo. As palavras caíram, e Yeshen colocou suavemente a mão na porta, liberando de repente uma onda de energia profunda. A porta de ferro instantaneamente se deformou e se abriu. Ao mesmo tempo, no 39º andar, um aviso soou e, num piscar de olhos, cerca de 10 especialistas em artes marciais apareceram bem na frente de Yeshen. Além disso, mais de 10 feixes infravermelhos caíram diretamente sobre ele. No entanto, Yeshen permaneceu impassível. Segurando uma barra de ferro torcida na mão, ele a lançou ao chão, emitindo um som profundo e ressonante. Os artistas marciais o cercaram como um enxame de abelhas, mas Yeshen parecia desinteressado. Um segundo depois, Yeshen deu um passo e chutou, colidindo diretamente com a parede. Percebendo que estavam prestes a perder o controle, os outros não hesitaram, tiros ecoaram e cerca de 10 balas dispararam em direção a Yeshen. Imperturbável, Yeshen agarrou uma porta de ferro torcida com uma mão. Transbordando de energia, ele virou a porta de ferro com força, colidindo-a cruelmente contra os artistas marciais. Várias balas atingiram a porta de ferro, acompanhadas por um estrondo alto.
Ao ver a grande porta, alguns tentaram instintivamente desviar, mas a velocidade era rápida demais. Com um barulho retumbante, a porta ameaçadora atingiu os corpos de várias pessoas. Poucos permaneceram no lugar, seus corpos despedaçados pelo impacto. Yeshen avançou diretamente em direção à porta da sala de reuniões e a atingiu com força. A porta da sala de reuniões explodiu de repente, com os 2 blocos de aço se deformando e voando para dentro. Um jovem apareceu, segurando um documento na mão. Zhen Jingmin olhou atentamente para o jovem, sentindo uma leve familiaridade. Yeshen não prestou atenção às reações dos outros, foi direto até Zhen Jingmin, colocou o documento na mesa e disse: assine. O tom carregava uma ordem autoritária. Zhen Jingmin olhou para a escrita no documento, estreitou os olhos e disse: transferência incondicional de propriedade. Neste momento, apenas Zhen Jingmin e um membro forte do Kingman permaneceram na sala. Vendo a aura de Yeshen, o membro do Kingman, cheio de medo, se curvou e disse: nós somos do Kingman, o líder da seita acabou de entrar em reclusão. Não seria bom ofender o Kingman. Qualquer que seja o problema, vamos discutir devagar. Antes que ele pudesse terminar de falar, Yeshen ativou sua energia e chutou um pedaço de vidro em sua direção. O vidro perfurou seu peito, e ele morreu instantaneamente. A sala de reuniões agora tinha apenas Zhen Jingmin e Yeshen. A atmosfera tornou-se extremamente tensa. Zhen Jingmin levantou-se apressadamente, tremendo, e assinou o documento com uma caneta, imprimindo sua impressão digital. Em seguida, levantou ambas as mãos na frente de Yeshen e disse: desde que você me deixe ir, podemos deixar nossas mágoas para trás. Posso ser seu fantoche, ajudá-lo a controlar o grupo Tan-Oa. Todos os ativos e dinheiro serão seus, apenas poupe minha vida. Yeshen segurou o documento em sua mão, seu rosto se iluminou com um sorriso, e disse: se está assinado, isso é bom. Nesse caso, você não precisa mais viver. Essa declaração assustou Zhen Jingmin, que respondeu nervosamente: você não pode matar todos nós. Gerenciar o grupo Tan-Oa é responsabilidade do Kingman. Se você me matar, o Kingman não vai te poupar. Yeshen riu friamente e disse: inicialmente, meu alvo era apenas Tan-Oa, mas agora mudei de ideia. Esta noite, o Kingman será aniquilado. Yeshen olhou para Zhen Jingmin com um olhar gélido. Você tem mais alguma coisa a dizer? Zhen Jingmin gritou: não seja arrogante. Este mundo não tem apenas um grande mestre das artes marciais. Se você me matar, não só você, mas também sua família enfrentará a vingança. Yeshen exalava uma aura arrepiante e disse: toda a minha família pereceu no incidente da Vila Van Ho há 5 anos. Assim que as palavras caíram, Zhen Jingmin tremeu de choque e disse: você realmente é Yeshen. Ele se arrastou para trás, abraçou a coxa de Yeshen e implorou: Yeshen, por favor, ouça-me com calma. É tudo um mal-entendido. Seu pai e eu éramos amigos íntimos, como eu poderia prejudicá-lo? Yeshen imediatamente o chutou no rosto. Você não é digno de ser amigo do meu pai, quanto mais meu tio. Zhen Jingmin implorou, segurando o rosto: Yeshen, por favor, me deixe ir. Isso já aconteceu há muitos anos. Yeshen riu alto, uma aura assassina girando ao seu redor. Liberar você. Depois disso, você não poupará a família Ye, e eu não pouparei meus pais. Por que você os traiu? Você tirou tudo de mim. Você realmente acha que eu quero te matar? Eu costumava estudar diligentemente e queria levar uma vida normal. Eu costumava ter medo quando via um frango sendo morto, mas agora, a única coisa que me mantém vivo é o ódio. Depois de matar Zhen Jingmin, Yeshen deixou o grupo Tan-Oa e suspirou, e Ling Tian o ajudou a resolver muitos problemas. Ele não apenas trouxe pessoas para lidar com a cena do crime, mas também lhe deu uma nova identidade. Yeshen estava se preparando para encontrar um carro para ir a Kingman quando, de repente, uma voz soou por trás: Yean, você tem estado bem ultimamente. Instintivamente, Yeshen virou-se para olhar, um pouco surpreso. Ele reconheceu a pessoa, Yin Bea, parceira policial de Bai Li Bing. Curioso,
Ye Shen perguntou, como você está aqui? Ela lançou um olhar para Ye Shen e respondeu, isso é o que eu deveria estar perguntando a você. Estive de serviço nas proximidades. E você? Não acho que sou obrigada a te informar. Após falar, Ye Shen virou-se e começou a andar. Li Bing queria seguir Ye Shen quando uma explosão ensurdecedora ecoou. Bai Li Bing instintivamente olhou para cima e viu chamas engolindo o último andar do arranha-céu Tan-Oa. De repente, o terror encheu seus olhos porque uma estrutura de concreto de cima estava caindo em sua direção a uma velocidade incrivelmente rápida, claramente rápida demais para evitar. Li Bin entendeu bem a situação, uma vez que caísse, ela sem dúvida morreria. Neste momento de vida ou morte, Ye Shen pisou firme, sua figura se tornando um borrão enquanto corria em direção a Bai Li Bing. Num piscar de olhos, Ye Shen carregou Li Bing para longe do perigo. O rosto de Bai Li Bing ficou pálido de tanto medo, sua voz tremendo, Ye Shen, obrigado, obrigado. Ye Shen gentilmente colocou Li Bing no meio dos destroços. Olhando para o 39º andar, onde chamas consumiam o céu, ele acenou relutantemente, Jian Wang está agindo de forma muito imprudente. Considere isso como destruição de provas, não há necessidade de detonar tudo assim. Mesmo que esteja limpo, uma perturbação tão massiva afeta pessoas inocentes. Neste momento, 2 homens saíram apressadamente do grupo Tan-Oa, passando por Ye Shen e Li Bing. Ambos estavam visivelmente marcados com tatuagens de Kingman, especialmente quando Bai Li Bing notou os caracteres de Kingman, seus olhos se estreitaram, essas tatuagens pertencem a Kingman. Poderiam eles ser responsáveis por essa explosão? Li Bing estava investigando a influência de Kingman, que eram como uma doença cancerígena na cidade de Jianshen. No entanto, a polícia tinha poucas evidências concretas, eles apenas sabiam da conexão de Kingman com o grupo Tan-Oa. Incapaz de deixar essa oportunidade escapar, Li Bing rapidamente se virou para Ye Shen e disse, eu tenho algo a resolver agora, vou te encontrar depois que isso estiver resolvido. Após falar, Li Bing apressadamente seguiu o grupo. Ye Shen observou Li Bing partir, com uma ponta de preocupação em seu coração, mas rapidamente afastou o pensamento, pois isso não era da sua conta. Atualmente, a prioridade de Ye Shen era eliminar o Kingman, erradicar a raiz. A cena mudou para uma fábrica abandonada no lado oeste da rua Tang Tainin. Neste momento, 2 membros do Kingman acabaram de chegar, seguidos por Bai Li Bing, isso pode ser uma base do Kingman, talvez até mesmo a sede. Apenas reunindo evidências aqui, podemos mobilizar mais forças para uma eliminação completa. Li Bing saltou, seu corpo pairando acima dos contêineres de carga, parando em uma janela para espiar dentro. Ela notou inúmeras caixas e um guarda cuidadoso. Ela pegou seu telefone para fazer uma ligação, mas percebeu que não havia sinal nesta área, provavelmente devido a um bloqueador de sinal de telefone. Ela não teve escolha a não ser usar seu telefone para tirar fotos como evidência. Mais tarde, um homem de meia idade com um físico robusto apareceu na frente dos 2 homens do grupo Tan-Oa. Ele era Zi Jinfeng, um da Ju de Kingman, que grupo de perdedores. Então, eu já organizei muitos especialistas como vocês, e ainda assim, apenas vocês sobreviveram. O homem se apressou em se ajoelhar e implorar, Daju, realmente não sabemos o que aconteceu. Houve uma explosão repentina ali, e suspeitamos que haja um mestre lidando com Kingman. Zi Jinfeng estreitou os olhos para os 2 homens, vocês precisam explicar isso. A situação já está clara, e vocês ainda não percebem que são um bando de indivíduos inúteis. Zi Jinfeng desviou o olhar para a posição oculta de Bai Li Bing e continuou. Pior ainda, ambos estavam sendo rastreados sem o seu conhecimento, isso é uma ofensa maldita. Nas sombras, a expressão de Li Bing se tornou sombria. Ela percebeu que havia sido descoberta e ficou surpresa ao encontrar um oponente formidável naquele lugar, com uma força muito superior à dela. Sem hesitar, ela se virou para sair. Zi Jinfeng rugiu, se você veio a Kingman, podemos deixá-la ir? Num piscar de olhos, Zi Jinfeng apareceu atrás de Bai Li Bing. Com um forte estrondo, o corpo de Li Bing colidiu pesadamente com um container de carga, criando uma grande amassado.
Zi Jinfeng sorriu maliciosamente, aproximando-se lentamente. Oh, eu não esperava uma belezura como você. Hoje, vamos te servir com atenção. Sem como recuar, a única opção para Li Bing era revelar sua identidade. Eu sou uma policial, meus colegas sabem sobre este local. É melhor você parar agora. Se algo acontecer comigo, seu Kingman certamente será exterminado. Ela pensou que o oponente hesitaria ao ouvir sua identidade, mas não. Com um poderoso lançamento do pico, Li Bing foi arremessada para longe. Os pecados que cometi são suficientes para ser baleada inúmeras vezes, e ainda sou ameaçada por uma mulher. Li Bing sentiu-se despencando em um abismo. Não apenas ela iria morrer, mas também seria humilhada por esse escória. Ela se arrependeu de agir sozinha e se perguntou se ser policial nesse lugar pequeno era um erro. Não seria melhor ficar com sua família? Ignorando a raiva dentro de si, ela gritou: meu pai é Bai Lixiong, o comandante da região militar do Sudoeste. Se algo acontecer comigo, todos vocês do Kingman serão enterrados comigo. Zi Jinfeng ficou surpreso. Claro, ele estava ciente da reputação de Li Xiong, ele é um líder de alto escalão, até mesmo as famílias aristocráticas da capital têm que respeitá-lo. Por que sua filha viria a este lugar pequeno para ser policial? Zi Jinfeng riu friamente: não me importo quem você é, mesmo que você seja filha de Bai Lixiong. Espere um pouco mais pela sua morte, e eu cuidarei do seu corpo de maneira limpa, ninguém será capaz de detectar. Irmãos, avancem rapidamente. Neste momento, uma voz gelada ecoou do telhado: se alguém não quer cooperar, por que forçá-lo? Você não vê que isso é inadequado? Os olhos de Zi Jinfeng brilharam, ele recuou rapidamente, então olhou para cima: garoto, você não sabe onde está agora, ousa vir ao território de Kingman, eu considerarei você buscando a morte. Ye Shen sorriu, esboçando um sorriso frio: desculpe, eu não só quero ir a Kingman, mas também quero exterminar todos os Kingman. Zi Jinfeng riu, e todos os subordinados de Kingman se juntaram a uma risada alta. Você não sabe quantos especialistas Kingman tem, para não mencionar um mestre em artes marciais como você, mesmo alguns mestres em artes marciais juntos não podem fazer nada contra Kingman. Zi Jinfeng apontou para Ye Shen: mate-o e deixe que ele saiba quão poderosos somos. Os subordinados levantaram suas armas, disparando em direção a Ye Shen como uma tempestade, e a figura de Ye Shen desapareceu. Num piscar de olhos, Ye Shen avançou em direção aos subordinados do Kingman. Suas mãos envoltas em poderosa energia marcial, em um instante, todos os discípulos do Kingman caíram ao chão, perdendo suas habilidades de combate. Esse garoto parece formidável, ele conseguiu desviar de todas as balas. Um subordinado do Kingman zombou e apontou para Ye Shen: o que você é, que ousa desafiar o Kingman? Ele se lançou para frente como um predador em caça, avançando direto em direção a Ye Shen. Com uma força tremenda, parecia pesar algumas centenas de quilogramas, um único golpe e Ye Shen certamente morreria. Quando o soco estava prestes a acertar, seus olhos brilharam e ele desviou o corpo para o lado. Simultaneamente, seu pé esquerdo avançou e seu joelho atingiu diretamente. Com um som estrondoso, o subordinado do Kingman foi lançado ao ar. Em meio à surpresa de todos, Bai Li Bing, com seu rosto delicado, exibiu expressões de horror. Diante de seus olhos, Bai Li Bing notou que cada movimento de Ye Shen era decisivo e fluido, sem um pingo de extravagância, como uma máquina de combate. Como Nindea pode ter alguém tão assustador? Ela sabia que Ye Shen era considerado um desperdício na família Ye, tendo caído em um lago gelado anos atrás. No entanto, em um curto período, ele se transformou de um desperdício em alguém aterrorizante. Zi Jinfeng fez um gesto em direção a Ye Shen: nunca pensei que Nindea tivesse um artista marcial tão formidável. Parece que terei que lidar pessoalmente com isso. Embora você pareça formidável, contra meu físico perfeito, você não causará o menor dano a mim. Claro, garoto, não me importo quem você é, de onde você vem, desde que você se ajoelhe diante de mim, talvez eu poupe sua vida. Antes que ele pudesse terminar de falar, Ye Shen, naquele instante, se transformou em um borrão e, num piscar de olhos, apareceu na sua frente.
Com um golpe poderoso, Zi Jinfeng foi lançado para longe, sangue espirrando de sua boca. Ele caiu no chão, lançando um olhar cheio de ressentimento para Ye Shen. Inesperadamente, Ye Shen era tão formidável. Zi Jinfeng, levado ao desespero, correu para atacar Ye Shen, mas Ye Shen comentou friamente: "Você tem muitas vulnerabilidades." Então, com cada golpe de retaliação, ele causou dor a Zi Jinfeng, fazendo-se ajoelhar no chão. Ele implorou a Ye Shen para parar, pronto para cumprir qualquer um dos pedidos de Ye Shen: "Você tem minha palavra." Estas foram as últimas palavras de Zi Jinfeng. A mão de Ye Shen, envolta em qi, cortou em direção a Zi Jinfeng, e ele morreu no ato. Bai Libing ficou atordoada ao testemunhar Kingman, uma vasta força, sendo aniquilada por Ye Shen em um piscar de olhos. Ye Shen olhou para Li Bing e se aproximou, estendendo a mão para apoiar Li Bing. Bai Libing, em choque, exclamou: "Você se atreveu a me explorar, seu escória. Infelizmente, pensei que você era uma boa pessoa." Ye Shen falou: "Seu fêmur estava deslocado e tinha muitas fraturas. Se você não quiser ficar paralisada, fique parada para mim." Neste momento, ela pôde sentir o calor se espalhando, e a dor em sua coxa gradualmente diminuiu. Inicialmente imóvel, sua coxa agora recuperou totalmente sua vitalidade. Depois de um tempo, Li Bin conseguiu se mover normalmente novamente, expressando gratidão: "Ye Shen, muito obrigada. Como você pode ter habilidades médicas tão milagrosas? Se você se tornasse um médico, com certeza seria famoso." Ye Shen declarou friamente: "Não estou interessado. Você vai limpar a cena, eu vou em frente." Depois de tratar os ferimentos de Li Bin, Ye Shen disse: "Você vai coletar os telefones deles, pode haver evidências que você precise." Tendo dito isso, Ye Shen se virou e saiu. Li Bin apressadamente perguntou: "Ye Shen, para onde você está indo?" Ye Shen parou, mas sem se virar, disse: "Eu disse que lidaria com o Kingman. Não me siga, não vou te salvar uma segunda vez." Enquanto Ye Shen partia, Li Bin chamou por assistência médica. Um tempo depois, Li Bin e a polícia entraram na cena. Bai Li Bin olhou para a cena horripilante diante dela, centenas de corpos e sangue fluindo como um rio aterrorizante, um nível de carnificina que superava tudo o que ela havia visto antes. Essas pessoas, todas tratadas por Ye Shen. Ele exterminou todos os subordinados do Kingman. Ela não conseguia entender como Ye Shen, confiando apenas em sua força, poderia massacrar tantas pessoas. Então, seus olhos se fixaram no corpo de um velho. Este é o chefe do Kingman, um artista marcial formidável. Na verdade, Li Bin percebeu que o rosto do velho mostrava um horror extremo, como se ele tivesse testemunhado algo aterrorizante momentos antes da morte. Após um período desconhecido, Li Bin recuperou a consciência. Ela pegou seu celular do bolso e encontrou um sinal, fazendo uma chamada. Na tela, algumas palavras em maiúsculas estavam escritas: "Dissolver a Operação Especial Dragão Alma Ying Jing." O telefone se conectou, e uma voz surgiu: "Irmão mais velho, algo está prestes a mudar em Ningba. O que aconteceu com a Júnior Irmã?" Bai Li Bing pensou por um momento e então disse: "Espere um momento, vou te enviar o vídeo." Pouco depois, Ying no WeChat recebeu um vídeo, fazendo com que sua expressão mudasse rapidamente enquanto ele o assistia repetidamente. A Júnior Irmã disse que todos esses artistas marciais foram mortos por Ye Shen, e isso é verdade. Ele não apenas me salvou, mas também destruiu sozinho todo o Kingman. Até vários mestres de artes marciais foram mortos por ele. Ying permaneceu em silêncio por alguns segundos, então de repente uma voz fria e gelada se transmitiu: "Vou imediatamente pegar um voo para Ningba. Lembre-se, sob nenhuma circunstância você deve ter qualquer contato com essa pessoa do mesmo tipo. Ele é extremamente perigoso. Quanto ao caso do Kingman, todos vocês devem cessar qualquer ação. Eu pessoalmente designarei alguém para lidar com isso. Irmão mais velho, continue com sua missão atual, minha tarefa atual não é tão urgente. Pelo contrário, eu preciso descobrir que tipo de monstro é esse Ye Shen."
No Vanda Square, Yeshen comprou um novo conjunto de roupas para apagar quaisquer vestígios. Na noite passada, ela descartou seu antigo traje. Assim que saiu de Vanda, Yeshen avistou coincidentemente alguém familiar, Heru Shue. Naquele momento, Heru Shue estava sentada em uma cafeteria, seu coração inquieto, mexendo seu café com uma colher incessantemente. À sua frente estava uma mulher elegante, aparentando estar na casa dos 30 ou 40 anos, com pele impecável e jovem, sem rugas. O mais importante, ela ainda mantinha algumas características semelhantes às de Heru Shue, quase como um protótipo da mãe de Heru Shue. Yeshen não queria se envolver com Heru Shue, então ela partiu apressadamente. Heru Shue estava levantando sua xícara de café, preparando-se para dar um gole, mas seu olhar se desviou naturalmente para a janela ao ver Yeshen passar. Alegria apareceu no rosto de Yeshen enquanto ela caminhava. Ela rapidamente colocou a xícara de café para baixo e saiu pela porta. Heru Shue a chamou: "Mãe, espere um momento." Yeshen: "Espere um pouco. Por que você está andando tão rápido?" Rapidamente, Heru Shue alcançou Yeshen. Yeshen parou, olhou para Heru Shue com desconfiança e disse diretamente: "O que está acontecendo?" "Eu acabei de passar, você tinha planos de me convidar para um café ou algo assim?" Os olhos de Heru Shue carregavam uma expressão de raiva enquanto ela olhava ao redor, seu peito arfando enquanto falava: "Você dormiu comigo, e eu ainda não acertei as contas com você. Agora, me ajude com algo como compensação." "Está claro que você dormiu comigo, essa é a minha cama." Enquanto os dois conversavam, uma voz nítida e fria soou atrás deles, tingida com um leve desagrado: "Ru Shue, quem é esse homem?" Heru Shue e Yeshen congelaram simultaneamente. Justo quando Yeshen estava prestes a falar, Heru Shue rapidamente mudou de postura, puxando intimamente Yeshen para se virar e disse: "Mãe, por que você está aqui?" A senhora reolhou severamente para Yeshen. Se olhares pudessem ser flechas, Yeshen já teria sido perfurada há muito tempo. "Quem é esse homem? Você já é adulta e ainda está se envolvendo com ele na rua?" Se o homem ali descobrir que Heru Shue está em Nimbea, envolvida com outro homem com relações obscuras, não apenas o relacionamento entre as duas famílias se quebrará, mas a família He também poderá enfrentar uma vingança implacável. Yeshen sentiu a suavidade do corpo de Heru Shue ao seu lado, percebendo seu tremor. Os dedos de Heru Shue se apertaram em torno de seu braço. Essas palavras fizeram até uma mulher forte como Heru Shue ter os olhos avermelhados, e uma lágrima caiu na mão de Yeshen, escorrendo por sua bochecha. Senhora reolhou friamente para Heru Shue e Yeshen, dando ordens: "Ru Shue, solte. Hoje, venha de volta para a família He comigo." Nestes 5 anos, sua empresa de cosméticos não alcançou nenhum feito significativo. A corporação da família He irá oficialmente adquiri-la, reestabelecendo o império dos cosméticos. Depois disso, a família irá designar alguém para ajudá-la a gerenciá-la. O corpo de Heru Shue tremeu, 5 anos de dedicação arruinados por uma única frase. Internamente, havia uma amargura incontável, quase à beira de quebrar. Desde o começo até o fim, ela não conseguiu escapar de seu destino, e suas lágrimas caíram na mão de Yeshen uma após a outra. A senhora redeu um passo à frente, sua voz cheia de raiva: "Não quero repetir pela terceira vez, Ru Shue, solte. Se você quiser discutir comigo, não me importo com seu relacionamento com este homem. Se você continuar ao lado dele, ele morrerá." Heru Shue lentamente afrouxou seu aperto. Ela escolheu ceder. Ela originalmente queria usar Yeshen para ganhar algum tempo com sua mãe, mas agora parecia totalmente desnecessário. Yeshen é inocente. Nosso relacionamento não é mais do que uma aventura de uma noite, e nada aconteceu. Heru Shue se soltou completamente. Justo quando ela estava prestes a caminhar em direção à mãe, uma mão a agarrou diretamente e a puxou de volta. Ao mesmo tempo, uma voz suave soou: "Sogra, isso é demais. Ru Shue não pode ir com você porque ela já é minha mulher. Além disso, ela está grávida do meu filho, e eu estou disposto a assumir a responsabilidade por ela."
Rehu Shue ouviu isso e ficou totalmente confusa. Quando foi que ela se tornou a mulher de Yeshen? Além disso, mesmo que os dois tivessem passado uma noite juntos, não haviam feito nada. Como ela poderia estar grávida? Se não fosse pelo fato de que dizer tais coisas normalmente a humilharia, ela já teria dado um tapa em alguém. Levantando a cabeça, Rehu Shue viu o olhar determinado nos olhos de Yeshen e imediatamente percebeu: Yeshen está me ajudando. Embora Yeshen estivesse realmente ajudando Rehu Shue, ele mesmo não queria se envolver nos assuntos da família He. No entanto, as lágrimas da outra parte caíam em suas mãos uma a uma. Seu coração amoleceu, ele podia sentir a semelhança entre a atual Rehu Shue e a de 5 anos atrás. Ele se lembrou das palavras confiadas do velho: independentemente do custo, previna que algo aconteça com Rehu Shue. Neste momento, não muito longe, o rosto da senhora escureceu completamente. Ela nunca imaginou que sua filha querida, em Nimbea, teria um relacionamento com outro homem, e a parte assustadora era que ela poderia estar grávida. A senhora ressegurou o peito com ambas as mãos, então desviou o olhar para Rehu Shue, questionando: Hu Shue, esse rapaz está dizendo a verdade ou não? Rehu Shue corou, e Yeshen também se adiantou para apoiá-la. Incapaz de revelar a verdade naturalmente, ela disse: Mãe, Yeshen e eu somos sinceros. Embora a senhora retivesse se preparado mentalmente, ouvir isso ainda acendeu sua raiva. Minha filha, que sempre foi cuidadosamente protegida, poderia ser manchada por alguém como você. É realmente imperdoável. A senhora reagarrou o braço de Hu Shue. Hu Shue, agora venha comigo de volta para a família He. Eu vou providenciar para que o médico interrompa a gravidez, e a partir de agora, você não pode deixar a família He. Esta é uma ordem. Yeshen estendeu a mão para segurar a mão da senhora He. Acho que isso pode não ser o melhor curso de ação. A senhora He, olhando para Yeshen, tinha uma voz tão fria quanto o gelo. Você acha que merece minha filha? Você conhece a família He de Jiangnan? É um nível que você nem pode aspirar, quanto mais ter as qualificações para olhar para cima. Você já ouviu falar da família He de Zhejiang? O grupo Tianyuan no mundo financeiro, talvez você tenha ouvido falar. Se você não conhece isso, deixe-me colocar de uma forma que você entenda. A família Zhu, o clã número 1 em Ningbo, você os conhece? Família Zhu, até o patriarca tem que se curvar diante de mim. Você deveria ser grato por ser a mãe de Hu Shue. Caso contrário, você já seria um cadáver agora. A voz calma de Yeshen desceu, sem nenhuma hostilidade que fizesse Lady He sentir um calafrio. Ele deu um passo à frente, encarando Lady He diretamente, e então sua postura se transformou. Todo o seu ser parecia estar envolto em uma espécie de força espiritual, uma força acumulada ao longo dos anos de inúmeros corpos. Sogra, você basicamente não sabe com quem está falando. A voz de Yeshen era muito calma, inexplicavelmente calma. Lady He, por instinto, não pôde evitar dar um passo para trás. Ela percebeu que sua postura imponente foi completamente destruída na frente desse jovem, absolutamente quebrada. Eu não sei sobre a família Si, a família He, e não quero saber. Mas se você me der meio ano, eu vou te mostrar o que impossível realmente significa. Hu Shue, vamos. Sem esperar a reação de Lady He, Yeshen continuou. Yeshen imediatamente puxou Rehu Shue para longe. Foi só muito tempo depois que Lady He recuperou a compostura, suas costas completamente molhadas. Em um piscar de olhos, ela quase se ajoelhou no chão. Qual é o passado desse garoto? Ela rapidamente pegou seu celular. Ajude-me a investigar alguém. O nome dele é Yeshen, mora em Ningbo, Jianshen, recentemente tendo relações frequentes com Hu Shue. Depois de ser puxada por Yeshen por um tempo, Rehu Shue finalmente reagiu. Ela rapidamente retirou a mão, seu rosto corando. Yeshen, realmente não há necessidade disso. Peço desculpas pelas palavras da minha mãe mais cedo. Embora minha mãe valorize muitos interesses, ela tem um coração muito compassivo. Yeshen olhou para Rehu Shue e disse: Não pense demais. Eu não fiz isso só por você.
De fato, Yeshen interveio principalmente por causa de seu mentor. Rehushue mordeu suavemente os lábios vermelhos, seus olhos brilhando enquanto olhava para Yeshen. Ela percebeu que Yeshen parecia bastante bonito quando estava sério, especialmente durante a conversa com sua mãe. Agora, pensando de volta, seu coração ainda batia rapidamente. Yeshen rapidamente chamou um táxi e se virou para dizer a Rehushue: "Você provavelmente tem um motorista particular, não vou incomodá-la. Tenho alguns assuntos a resolver." Depois de dizer isso, ele entrou no carro e partiu. Rapidamente, o veículo desapareceu da vista de Rehushue. Ela se sentiu um pouco confusa. Poderia ser que ele não quisesse passar mais alguns segundos com uma beleza como eu? Ela inicialmente queria fazer a Yeshen mais algumas perguntas. Por que concordar com o acordo de 6 meses com minha mãe? Ele é apenas uma pessoa comum. Que capacidade ele tem para abalar a família He? No entanto, num piscar de olhos, ela estava quase sobrecarregada pela aura de Yeshen. Mas agora, ela reconsiderou: Yeshen pode estar se gabando. Na província de Zhejiang, o status da família He é inatingivelmente alto. É impossível para ele subir a tal posição. Conseguir o que a família He fez, contra a corrente por quase um século, os esforços de uma pessoa só não farão diferença em apenas 6 meses. É apenas conversa grandiosa, afinal.